Gênesis capítulo 3, versículo 9, versículo bem pequeno. O Senhor Deus chamou Adão e lhe disse... O povo não está lendo não. Versículo 9. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse... Repete de novo essa pergunta. Onde? Pode fechar tua Bíblia. Tentar ser breve. Existem algumas perguntas, desculpa a forma de falar, mas parece que Deus está brincando com a gente. Pastor Leandro, normalmente nós que vamos até Deus para buscar algumas respostas. Eu tenho certeza que algumas pessoas hoje entraram aqui e estão esperando de Deus alguma resposta. Estão esperando de Deus um direcionamento, um confronto, esperando de Deus uma mudança. Só que existem ocasiões que parece que Deus está brincando conosco, ou parece que Ele não está nos dando a devida atenção por aquilo que nós estamos precisando no momento. Porque eu que preciso de Deus, de uma resposta, de um direcionamento, e Deus é especialista normalmente em fazer perguntas para nós. Você vai entender porque parece às vezes que é brincadeira de Deus. Porque tem um homem cego de 38 anos, já 38 anos cego, e aí Jesus chega até ele, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Elias, depois de ter feito tantos milagres, e agora fugindo de Acabe, porque Acabe, ela fala: eu vou te matar, até amanhã a sua cabeça vai estar numa bandeja, Elias, eu vou te matar. Elias foge para o deserto, aí Elias corre para o deserto. Quando ele entra numa caverna, Deus pergunta para ele assim: o que tu viestes fazer aqui, Elias? E por que parece que é brincadeira? Porque nós estamos falando de um Deus que sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Os irmãos concordam com isso? Que Ele é, além de onipresente, está presente em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então, mesmo porque Ele sabendo de todas as coisas, Ele nos faz algumas perguntas. Não vai dar para construir toda uma narrativa de explicar a criação, e eu vou direto ao ponto. Deus, Ele faz perguntas, não é porque Ele precisa saber de você algo, porque Ele sabe, mas toda pergunta de Deus direcionada a nós, é porque existe um propósito por trás disso. E a maioria desses propósitos de Deus em nos perguntar algo, na verdade, é fazer com que nós mesmos venhamos a ter a noção do momento e da situação que nós estamos vivendo. Não se trata dele saber, porque ele sabe. Ele sabe como você entrou aqui hoje. Ele sabe a semana talvez difícil que você passou. Ele sabe os problemas que você está vivendo, Ele sabe. Então por que ainda Ele pergunta? É porque quando estamos passando por problemas, nós temos a tendência de não enxergar a realidade como ela é. Estou sendo redundante, mas é para fixar. Quando nós estamos passando no caos, na dificuldade, na luta, na escassez, a tendência é que os nossos olhos não enxerguem a verdadeira realidade ou o cenário que nós estamos, porque os nossos olhos só enxergam que Ele resolva o problema.
Mas resolver problema, como a pastora Ellen diz aqui, para Deus é muito fácil, porque Ele é muito grande. Se você acha que é difícil Deus mudar a sua situação financeira, está enganado. Isso para Deus não é nada. Se você acha que é problema Deus reverter o seu casamento, isso para Deus não é nada. Trazer o seu filho para dentro não é nada. Nós estamos falando de um Deus que é poderoso. Ele não está preocupado apenas em resolver problemas. Ele quer fortalecer a tua estrutura para que você vença os problemas. Amando xere calabarahas. Então é por isso que ele faz algumas perguntas, só que no momento que nós estamos vivendo, para a gente parece até uma afronta. Mas a vontade dele não é te afrontar. O desejo dele, na verdade, é te aprumar, te endireitar. É fazer você olhar para ele, não como um resolvedor de problemas, não como um gênio da lâmpada mágica, que você só esfrega para acessá-lo, para resolver. Não, não é por isso. Ele que faz perguntas, porque ele precisa que a sua postura seja diferente, porque ele busca contigo, não é solução de problemas, mas é relacionamento. Nós precisamos lembrar o cenário que está acontecendo. Não vai dar para entrar fundo no texto, mas nós precisamos lembrar. Nós estamos falando aqui de Adão e Eva. Nós falamos de Gênesis, capítulo 3, é a queda humana. Depois de Deus criar tudo de forma perfeita, toda a criação de Deus foi perfeita. A cada coisa que ele criava, a cada dia ele parava, olhava e dizia que era bom. Foi assim no dia 1º, 2º, 3º, 4º. Ele faz o homem e diz que é muito bom. Quando ele fez a cada um de nós, Adão representa a humanidade. É como se Deus estivesse olhando para cada um, cada rostinho, e falando assim: ó, o que eu estou criando não é apenas bom, mas é muito bom. Talvez o que Deus está precisando criar hoje ainda está demorando na sua vida, mas entenda que Deus, ele é perfeito. Ele só não fez ainda, porque ele precisa criar toda uma estrutura para te dar aquilo que você precisa. Só você entender na criação, se Deus primeiro cria o homem, antes de criar a luz, o homem não conseguiria sobreviver. Se Deus primeiro cria o homem e não cria as vegetações, os animais, o homem não conseguiria sobreviver. É por isso que ele deixa o homem para o final, porque tudo que Deus faz é perfeito. Eu preciso repetir isso, porque tem pessoas que estão esperando em Deus e acham que Deus se atrasou, ou que não é vontade de Deus. Não, não é que não seja. A vontade de Deus é te ajudar, a vontade do Pai é estar contigo, a vontade do Pai é permitir que as coisas aconteçam, mas tem coisas que se Ele te dá agora, você não vai ter estrutura para viver. É como um pai de um adolescente que dá uma moto para ele antes de ele ter habilitação. Aí quando sofre um acidente ou uma tragédia, quer reclamar. É entender que ainda não é o tempo. Eu falo para você aí que pode ficar empinando, seu palhaço. Porque não tem estrutura, não tem maturidade. Então tem algumas coisas que ainda não foram acessadas por você. Não é porque não foram liberadas, já foram liberadas na região celestial. O Pai já liberou, porque quando Deus promete, Ele já libera. Toda a palavra dele gera vida. Quando Deus fala assim, ó, haja, já aconteceu. Quando Deus te liberou alguma promessa para você, estou falando agora para você, quando Ele abriu a boca dele, já aconteceu, já está liberado no céu. Ele só não te permitiu acessar. Por quê? Porque ainda você não tem estrutura. Essa é a verdade. Então Ele precisa criar todo um cenário, todo um enredo para te estruturar para receber. E ainda que Ele nos estruture, tem momentos que nós não conseguimos sobreviver, quebramos a cara, erramos.
Mas eu preciso que você entenda que Ele é um Criador, Ele é um Pai amoroso. Se você acha que você ama seus filhos, agora eu falo aos pais, o amor de Deus por você não se compara ao amor que você tem pelos seus filhos. Porque antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Ele já te amava. Ele entregou seu filho antes da fundação do mundo, pelos meus e seus pecados. Então Ele cria agora o homem e a mulher, que é muito bom aos olhos dele. Estou falando de um Deus que é perfeito. O perfeito olhou para nós e falou assim: é muito bom. Eu estou falando da perfeição. A perfeição olhou para cada um de nós e falou assim: é muito bom. E depois de criar, Ele desce ao jardim, sempre na viração do dia. Eu não sei se o Jardim do Éden era aqui na Baixada Fluminense, porque ele descia da forma estratégica, era quando o sol estava se pondo para chegar à noite, né? Está muito quente, eu acho que era por aqui mais ou menos. Ele descia na viração do dia, e todo dia ele tinha prazer. Não era Adão que o invocava, era o pai que descia para buscar ter relacionamento com o filho. Não é sobre nós invocarmos, é sobre Ele buscar o relacionamento contigo. Esse pai, esse criador sempre descia todos os dias para se relacionar com Adão e com Eva. Deus tinha prazer em ouvir a voz de Adão. Adão nomeando animais, falando sobre as maravilhas, sobre as coisas, e Deus todo dia se relacionava descendo no mesmo lugar. Nós já conhecemos a história. Agora vai aparecer um outro personagem aqui. A serpente, ela vai começar a trazer dúvida no coração de Eva, porque uma das estratégias de Satanás não é te arrancar de uma vez, mas é causar dúvida no seu coração. Todas as pessoas que um dia serviram a Deus, fizeram coisas por Deus e para Deus, elas não pararam de uma vez, elas se entristeceram, porque Deus, o inimigo, de pouquinho em pouquinho, começou a semear dúvida. Qual foi a dúvida que a serpente coloca? Mas Deus falou que era para comer de todas as árvores, não falou? Observe que o inimigo não chega já botando o pé na porta e te entregando algo. Ele vai sempre começar a minar as suas forças, e é assim que ele faz no meio da igreja. O que antes você olhava como mil maravilhas, depois de um tempo de tanto ouvir a voz da serpente, sem querer, porque ela é suave, essa voz começa a colocar dúvida no seu coração. Não era assim não, mudou, está diferente, está diferente comigo. Porque essa é a estratégia do inimigo, é colocar dúvida no nosso coração. E Eva responde, porque o grande problema não é o inimigo falar aos nossos ouvidos, porque ele fala constantemente. O grande problema é quando nós damos ouvido à voz dele, e aí não passamos somente a ouvir, mas passamos a dialogar com aquele instrumento que foi enviado exatamente para minar nossa força. Pode observar, todos um dia que estavam firmes em Deus, o inimigo usou alguma pessoa para te enfraquecer, e aí você, sem querer, querendo, foi caindo nesse enredo. A dúvida brotou no seu coração, e aí você come o fruto. Mas sabe o que me intriga aqui nesse texto? É porque antes, eu nunca tinha prestado atenção, eu achava que nesse cenário só estava Eva e a serpente. Não dá tempo de lermos o texto
com clareza, eu quero convidar os irmãos a lerem em casa. Mas se formos ver, é notório entender que na verdade Adão estava ali, do lado de Eva. E sabe o que me intriga nisso? É que aqueles que foram levantados para proteger a sua casa têm sido omissos. E eu falo para você, macho, se eu poderia te chamar assim. Que isso, pastor, está sendo agressivo? Não estou sendo agressivo, porque uma das características que toda mulher espera de nós é que sejamos protetor. Eu sou pacífico, mas se mexer com os meus, meu irmão, eu viro leão para entrar em frente. Agora mesmo, Rebeca falou: pai, tu viu que o cachorro estava vindo para cima de mim? Eu falei: não, filha, você que não viu que eu já estava indo para cima do cachorro. Não foi, amor? Eu com o Davi no colo, ela não percebeu, mas eu com o Davi no colo, já comecei a correr, porque eu ia dar um bico naquele cachorro, eu ia dar com muita força. A minha casa não vai tocar. Ele está tentando pegar a tua casa, mas você precisa declarar: na minha casa não vai tocar. Ei, na minha casa você não vai tocar. Naquilo que depender de mim, serpente, na minha casa você não vai tocar. Eu estou falando para os homens, para aqueles que Deus chamou para ser protetor. Se depender de mim, serpente, na minha casa você não conversa com meus filhos. Serpente, se depender de mim, na minha casa você não fala com a minha esposa. Porque o que tinha que acontecer com Adão era o seguinte: quem está falando com a minha esposa, serpente? Fala comigo aqui. Que negócio é esse? Falando com a minha mulher? Mete o pé, meu irmão. Que papo é esse? Mulher, por que você está dando ouvido para a serpente? Esqueceu o que Deus falou? Mas o que eu vejo aqui no Gênesis é o retrato de hoje, de homens que estão vendo a serpente conversar com os nossos filhos, nos celulares, nos vídeos da internet, e nós estamos ficando omissos. Da sua mulher ficar assistindo dorama o dia todo e você ser um omisso. Da sua mulher vir buscar e você ficar em casa sendo um omisso. Essa palavra é para mim também, porque foi para isso que Deus nos chamou. Um Adão agora que deveria exercer a sua autoridade de macho alfa, porque ser macho alfa não é na cama não, irmão. Ser macho alfa é provisão e proteção. O que a mulher busca em qualquer homem é um homem que a proteja, e um homem que provê todas as necessidades. Não é sonho que ela quer não. É claro que de vez em quando ela quer um anel, quer um pix, quer um presente, quer uma bolsa, quer uma sandália. Só de vez em quando. Ela não quer muita coisa, irmão. Ela quer a unha, ela quer o cabelo, ela quer sair, ela quer ir pro shopping, ela quer viajar. É só pouca coisa. Mas ela merece. Ela merece porque é ela que aquece o meu leito, é ela que cuida dos meus filhos, é ela que guia minha casa com sabedoria, é ela que me orienta quando eu preciso ser orientado, é ela que traz paz ao meu coração quando eu estou aflito, é ela que bate nas minhas costas e fala: você vai conseguir, cadê o meu fortão daqui? Eu não sei a tua mulher, mas a minha pelo menos é assim, até para subir com as sacolas do mercado, é sábia. Mulher sabe assim. A gente chega, tá difícil agora pro mercado, é que tá complicado. A gente vai pro mercado com R$500, só volta com 2 sacolas de compra. Aí eu volto cheio de sacola. Aí a moça vai pegar nada não, ela não quer um fortão daqui.
quem é o meu gostoso? Aí eu? Só quem já foi lá em casa sabe, irmãos. É 3 lances de escada. Eu subo como? Aí ela, eu fiz um suquinho pra você, meu gostosão, meu lindão, fortão. E aí eu começo a surfar mais o peito, irmão. E aí o problema, tudo que a Rebeca também aprendeu. Aí ela, papai, quem é o meu fortão agora? Para me levar para tomar um açaí, meu fortão, meu grandão. E a menina, pastor Leandro, criança, ela tem um poder maior do que a mulher, né? Pelo menos com o homem. Ei, homens! Deus confiou o sacerdócio a nós. E aqui eu não falo de machismo, eu falo de natureza. Eu falo de essência, daquilo que Deus nos confiou, de sacerdócio. O feminismo tenta falar para mulheres: ei, mulheres, vocês não precisam dizer que são submissas, escravas. Submissão não é escravidão. Tanto é que Deus não tirou a mulher das costas do homem, Deus tirou a mulher do lado, para mostrar que nós andamos juntos sempre. Quando, já no Novo Testamento, a Bíblia nos ensina mulheres a ser submissas aos vossos maridos, sub é abaixo, debaixo da mesma missão. É Deus falando assim, ó, a missão que eu outorguei ao seu marido, mulher, você precisa estar junta na mesma missão, no mesmo elo, é debaixo desse mesmo propósito. E se você acha, feminista, que isso é ser muito ruim, que para o homem é muito melhor, Jesus, na verdade, a Bíblia no Novo Testamento vai nos ensinar: e vocês, maridos, devem amar as vossas esposas, assim como Cristo amou. Se para a mulher é difícil se submeter à autoridade, à mesma missão, o que Deus entrega para o homem é: você precisa sacrificar pela sua casa. Homens que estão agora querendo que a sua vontade seja acima de todas as coisas, que a sua vontade seja levantada, o seu ego. Ontem a Ellen estava falando algo que nós colocamos bem rápido na Netflix, e aí estava um programa onde casais se conhecem, e a proposta é em pouco tempo que se conhecem se casar. E aí foi engraçado que unanimemente todos os casais que noivaram em menos de um mês, o que eles queriam é que a outra parte se submetesse a tudo. A outra parte precisa me aceitar como eu sou, a outra parte precisa fazer as minhas vontades, a outra parte precisa se adequar a mim. Essa era o que estava sendo ensinado. E aí ela e eu falamos: chega, não vamos ouvir mais isso não, para. São casais que hoje estão se unindo sem um propósito único. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem para mim em caixinhas no Instagram é: como identificar, pastor, se fulano é de Deus para mim? A minha vontade de responder para todos assim: me ajuda. Como que eu faço, pastor, para entender? Primeiro observa. E o namoro é exatamente para isso. Eu me lembro quando eu era adolescente, meu pastor, na época, o pastor Clademir de Faria, ele falava para mim assim: Renan, você é o maior evangelista da igreja. Eu, por quê, pastor? O que você traz de menina, senta do teu lado, daqui a pouco você está com outra, eu não consigo ver. Eu não falo isso com orgulho, mas uma coisa me marcou nesse dia que ele falou isso para mim. Ele falou: meu filho, namoro é para se conhecer. Não namore só por namorar.
namore. Observou que não vai dar certo, termina. Se for por esse propósito, está sendo válido. Porque é melhor você errar agora do que errar no casamento. Aí tem uma galera hoje que namora só para se beijar. Aí reclama porque as coisas não dão certo. Tem uma galera que está namorando pessoas casadas. Aí reclama porque a vida não dá certo. É porque está quebrando princípio. Deus não negocia princípios. Pastor, eu estou namorando com fulano, só que as coisas não estão dando certo. Me explica como foi esse início do namoro. Igual a Chiquinha. Já sei que tem bomba, fala. É porque antes ele era casado, aí nós começamos a namorar com ele casado, aí depois largou a esposa. Eu falei, irmã, não tem bênção de Deus, pode largar, porque o marido não é teu. Não pense que Deus quebra princípio. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios para tentar dar jeitinho naquilo que não está dando certo para você. Quer saber quem é de Deus para você? Primeiro observe. Tem o mesmo propósito que o seu? Porque se é de baixo está do mesmo propósito, observe, tem o mesmo propósito que o seu. Está debaixo da mesma missão que Deus entregou para você. Ele ama Jesus mais do que te ama. Porque se ele amar Jesus mais do que te ama, pode ficar tranquilo, minha irmã. O amor com você está certo. Ele ama a palavra de Deus. É uma pessoa que se dedica à oração. Pastor, então você está falando de uma raridade. Não é raridade, porque nós só estamos olhando a casca. Nós temos a tendência de olhar só as pessoas por fora, a beleza. Só que beleza vai embora, irmão. Já tive cabelo, minha barriga já foi chapadinha, já foi. Isso só em 15 anos, já foi. E foi muito mais rápido. Aí ele falou assim, eu comprei um tanquinho. Passou 2 anos, ganhou uma máquina de lavar de não sei quantos quilos. Esse peitinho vai cair também. Vai cair também. Vai ficar murcho, cheio de furinho na perna. Apareceu um deserto no Saara. Mas o que me prende, o que deve te prender, não está ligado a isso, a estética. A minha não aconteceu isso não, só aconteceu com a dos outros. Não, amor, você continua perfeita. É de fato mesmo. Porque eu me apaixonei pelo caráter dela e pela pessoa que ela é. Pode perguntar a ela. Toda vez que ela passa, eu fico desejando ela igual um cachorro. Eu falo, linda, maravilhosa. Ela, meu Deus. Fofão falou que foi a mesma coisa, Fofão. Sabe por quê, irmão? Porque eu não me apaixonei pela aparência. Eu não sou bobo de entender que minha esposa mudou e mudou. Porque o tempo faz isso. E é por isso que alguns casamentos não estão de pé. Porque se apaixonaram por uma beleza que um dia se vai. Você precisa se apaixonar pelo caráter da pessoa que está ao seu lado, pela pessoa que ela é, pela a pessoa amiga que esteve do teu lado quando você precisou. Isso aí vai para esses cantores gospel, pastor também, que depois que fica famoso quer pegar novinha, vai para o inferno. Esteve comigo roendo osso. Vai chegar o tempo da bonança. Vamos continuar chupando osso juntos. Vamos voltar para o texto. Fica de pé comigo, eu preciso encerrar. Não era sobre família que eu queria falar. Adão vê aquilo tudo e fica omisso. A consequência disso agora é que Eva, ela pega o fruto, ela vê o fruto, ela deseja o fruto e ela come do fruto. O pecado tem um processo. Ele começa com o engano, com a distração,
Com isso, a sua mente e o seu coração passam a alimentar a sua visão, e a sua visão começa a olhar algo que você sabia que não era possível, e agora você passa a desejar. A Bíblia vai dizer que ela passa a desejar o fruto e ver que o fruto é agradável aos olhos dela. Ela come o fruto e ela dá ao seu marido. Adão também come do fruto. O texto vai dizer que instantaneamente os olhos dele se abrem. Aos olhos se abrirem, eles percebem que estão nus e ficam com vergonha. E a primeira atitude agora que eles fazem é se esconder. Eles vão pegar folhas, vão costurar um tipo de avental para cobrir a sua vergonha. Não é para apagar a vergonha, eles constroem algo para agora esconder a vergonha. Mas sabe o que eu acho lindo nesse texto? E essa é a realidade que acontece até hoje nos nossos dias. É que mesmo o homem pecando, Deus tendo o poder de retirá-los do jardim instantaneamente, Deus volta para o mesmo lugar de relacionamento. Vem a viração do dia, e aí Deus desce a terra, desce aos lugares, o jardim. E aí ele fala exatamente o texto que nós lemos: Adão, eu estou no mesmo lugar, eu não estou te vendo. Estou parafraseando. Aonde você está? Lembra que eu iniciei falando que as perguntas de Deus às vezes, inicialmente, parece para a gente que não tem sentido? Porque a pergunta na lógica humana era: o que você fez? A pergunta na lógica humana é: por que você fez isso? A pergunta que talvez eu e você faríamos para esse filho que você criou com amor, Adão, é: onde você estava com a cabeça? Mas ele não é, nem eu e nem você. O amor, a sabedoria dele está acima de tudo que nós compreendemos. A pergunta de Deus é: Adão, deixa eu tentar te explicar qual foi a pergunta de Deus. Adão, você não consegue enxergar que as suas atitudes te tiraram do lugar que eu te plantei? Eu estou te perguntando onde está, porque eu sei o que você fez, eu sou onisciente, eu vi Deus falando, pensando, estou parafraseando, Deus falando assim: eu sei o que você fez, eu vi o que você fez. Eu estou te perguntando onde estás, porque eu quero que você entenda e enxergue que a sua atitude te tirou do lugar onde eu te plantei, e eu estou no mesmo lugar, buscando você. Só que está acontecendo agora com Adão e com Eva, é que o pecado, o texto diz que abre os olhos para entender algumas coisas, mas na verdade o pecado fecha os nossos olhos para entender o amor de Deus, porque agora ele está se escondendo, como alguns que aqui estão, pessoas que foram criadas por Deus para viver um relacionamento, já viveu um relacionamento intenso com Ele, mas que errou, tropeçou em alguma coisa, e aí se escondeu. Antes saiu do lugar onde Deus o plantou, e esse Deus está no mesmo lugar procurando. Cadê o Júnior? Cadê o Renan? Cadê a Fernanda? Cadê o Robson? Só que esse pecado nos cega e nos constrange de tal maneira que nós achamos que é impossível, com o nosso erro, as atitudes que nós estamos cometendo após o erro,
desse Deus nos perdoar. Mas eu preciso que você entenda exatamente aqui desde a criação. Deus volta para o mesmo lugar. O que Adão fez foi a única coisa que Deus proibiu. Mas Deus está voltando no mesmo lugar. E está perguntando aonde estás. E sabe qual a resposta de Adão? A mesma com a maioria de nós. Não foi eu que errei não, Senhor. Foi fulano. Senhor, não foi eu que errei não. É porque fulano passou a me destratar. Senhor, não foi eu que errei não. É porque o meu pastor fez isso, isso, aquilo. Senhor, não foi eu que errei não. Foi porque a minha igreja fez isso, isso, aquilo comigo. Senhor, não foi eu que errei não. É porque minha mulher não me compreende. Ei, Adão, para de colocar a culpa em Eva. Para de colocar a culpa em outros. Sabe por que Adão não foi restaurado ao jardim na mesma hora? É porque ele não reconheceu. Observe que Deus sempre nos dá a oportunidade de reconhecer erros. Em toda a história bíblica nós vamos ver a mesma estrutura. Saul, por que você errou, Saul? Não foi eu não. É porque o povo me pressionou a errar. Ai Deus, cara, eu estou te dando a oportunidade de você reconhecer o teu erro, para eu te perdoar, e você continua a colocar a culpa nos outros. Chega, eu já te rejeitei. Olha agora o contemporâneo dele, Davi. Davi erra. Davi, Natan bate na cara dele. Ei Davi, você pecou. Pequei mesmo. Eu sou um miserável. Senhor, perdoa-me. Tira de mim, ó Deus, o pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. Só não afaste de mim o teu espírito, Senhor, por favor. Está entendendo a diferença de posicionamento nos nossos erros? Por que Deus perdoa um e rejeita outro? Não é porque Deus amava mais a Davi do que a Saul. Não, não era. Os dois foram escolhidos por Deus para a mesma função. O mesmo Deus derramou unção sobre a cabeça deles. Qual foi a diferença de um receber perdão e outro ser rejeitado? É porque quando Deus deu a oportunidade para um, Ele colocou a culpa em outros. E quando Deus fala com Davi, Davi fala, eu pequei, eu dei mole, eu vacilei. Adão, onde estás? Senhor, foi eu não. Foi a mulher que tu me deste. E você, Eva, o que você fez? Foi eu não, foi a serpente. A grande pergunta é: até quando você vai se esconder? Até quando você vai colocar culpa em outras pessoas naquilo que você precisa assumir? Eu estou falando de um Deus que está no mesmo lugar que te encontrava, de relacionamento com você, e hoje Ele está perguntando o seu nome: aonde você está? Vai dar desculpa? Vai colocar a culpa em outros? Vai transferir? Ou vai reconhecer que você hoje precisa parar de se esconder atrás de árvores, parar de esconder atrás de coisas, parar de esconder atrás de qualquer outro objeto ou de pessoas, e voltar? Porque se eu estou falando que Deus está no mesmo lugar de relacionamento, e Deus pergunta a ele onde está, e ele tem que vir, então Adão teve que sair de trás da onde ele estava escondido, para voltar ao relacionamento com Deus, para pelo menos dialogar com Ele. Hoje Deus falando assim, ó, ei, eu quero me relacionar com você de novo. Vai se esconder até quando? Feche seus olhos, por favor. Eu gostaria de te convidar agora a você reconhecer os seus pecados, seus erros. Não espera eu orar não, porque todos nós temos agora motivos para reconhecer nossos erros. Eu estou falando de um Deus que está perguntando assim, você, aonde você está? Ele só quer ouvir você reconhecer. Senhor, eu estou escondido porque eu errei, porque eu não tenho vontade. A verdade é que eu não tenho nem vontade, Senhor. Às vezes eu não tenho forças. A vergonha me consome, Pai. Eu não consigo de fato me relacionar contigo. Fala para Ele.